Boa noite, irmãos. Que felicidade chegar a você mais uma vez. Hoje, a nossa quinta aula sobre o tema Apocalipse. E se por acaso você está sendo a sua primeira experiência, já apareceu esse vídeo para você, essa quinta aula, para te atualizar, nós estamos fazendo um estudo acerca do livro de Apocalipse. E se você ainda não assistiu às outras aulas, você pode então agora acessar a nossa página no YouTube da PIBAC e você terá todos os vídeos anteriores listados lá e pode assistir. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida através dessas aulas e dessas mensagens que estão sendo pregadas aqui. Aproveite também, é claro, para se inscrever no canal da PIBAC, ativa o sininho que tem lá do lado, consequentemente, você será notificado sempre que a gente lançar alguma coisa nova, e eu posso te garantir que toda a equipe aqui tem trabalhado com carinho e com uma dedicação muito grande para trazer um conteúdo muito relevante para a sua vida. Tá? Então, que Deus abençoe. Lembro também, você pode compartilhar esse vídeo, essa aula de hoje, a quinta aula, como todas as outras aulas anteriores também. Então envie por WhatsApp para alguém que você conhece, alguém que tem dúvidas sobre Apocalipse. É um livro que normalmente gera uma apreensão na gente, ou talvez até um certo medo em estudar, em tentar entender sobre ele, mas esses estudos têm sido um momento muito leve, não é isso, pessoal? Muito tranquilo, que a gente tem buscado olhar para Apocalipse de uma forma muito mais amorosa, muito mais tranquila, muito mais despida de toda uma realidade que talvez a gente já tenha ao ouvir Apocalipse, né? Sempre que a gente fala Apocalipse, a gente pensa final, acabando tudo, zumbis e esse negócio todo, né? The Walking Dead e tudo isso acontecendo, mas a gente tem visto uma realidade totalmente diferente, a gente tem visto uma mensagem de esperança em Apocalipse, a gente tem visto ali uma mensagem de que a Igreja de Cristo será vitoriosa, e hoje a gente caminha já para quase o final do livro. Na semana passada, te atualizando, nós estudamos então capítulos 15, 16 e 17 de Apocalipse. Hoje nós estudaremos o capítulo 18, 19 e 20. Importante dizer, Apocalipse ele é basicamente dividido em algumas seções. E o capítulo 15 de Apocalipse e 16 fecham uma sessão, onde fala ali sobre a ira de Deus. Jane Rose falou para a gente sobre isso, sobre o capítulo 15, Nice falou sobre o capítulo 16. Então, sobre a ira de Deus, sobre o juízo dele acontecendo, como essas coisas se darão, ou se dão. E no capítulo 17, então, a gente inaugura um novo cenário, um novo momento, uma nova mensagem em Apocalipse, que foi quando o Sérgio nos falou acerca do início do relato da queda da Babilônia, não é isso? E os capítulos 18 e 19 continuarão então falando sobre a sequência dessa queda. E o capítulo 20, que Jane Rose daqui a pouco vai falar sobre ele com a gente também, nos dá uma realidade sobre essa questão de milênio, sobre todas essas questões que talvez possa gerar alguma dúvida na gente, apesar de que esse tema já foi comentado nas aulas anteriores. Então, repito, se você tem alguma dúvida, pode voltar nas aulas anteriores, pode se atualizar sobre o assunto, e tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá? Vai ser algo muito bom. E hoje, então, a gente vai continuar dentro desse cenário. Iniciamos no capítulo 17, o início da queda da Babilônia, o anúncio e como isso se dará. E hoje, então, o Sérgio vai começar falando para a gente, falando sobre a continuação. Ele fechou o capítulo 17 e agora ele abre o capítulo 18. Diz para a gente, Sérgio, essa questão de Babilônia. Babilônia a gente conhece um espaço geográfico, né? Quando a gente lê a Bíblia, o exílio, tudo mais. Essa Babilônia, dentro do contexto de Apocalipse, a queda da Babilônia, nós falamos sobre isso nos capítulos anteriores, né? Caiu a grande Babilônia. Essa Babilônia agora, diz para a gente aí o que você entende acerca da Babilônia e sobre a queda dela, a continuidade, né, do discurso sobre a queda dela no capítulo 18. Nesse capítulo 18, nós vamos ver a queda total da Babilônia. Esse capítulo fala dessa queda dessa Babilônia, descrita por João. Não é uma cidade, não é um lugar, né? E também não é apenas aquela Babilônia escatológica, mas é uma Babilônia atemporal,
né? É o mundo como centro de sedução em qualquer época. Babilônia aqui é um símbolo da rebelião humana contra Deus. É o sistema do mundo que se opõe a Deus. No capítulo 17, nós vimos que a Babilônia era a grande meretriz, a religião apóstata, em contraste com a noiva do Cordeiro, a igreja verdadeira. No capítulo 18, a Babilônia aqui é o mundo, é a cidade da luxúria, a morada dos demônios, que em contraste com a Nova Jerusalém, a cidade santa, a morada de Deus. Vamos observar aqui, nesse capítulo 18, 4 vozes que sintetizam a queda da Babilônia. E a primeira voz que João ouve é a voz da condenação, que está descrito aqui do versículo de 1 a 3. E ele recebe essa voz declarando aqui, né, detalhando aqui a condenação dessa Babilônia. E a voz da condenação, a primeira voz, e nós vamos ver aqui nos 2 primeiros versículos, diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou em alta voz: caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, lugar de todo espírito imundo e de toda ave impura e abominável. Essa condenação que João está descrevendo aqui, ela já havia sido decretada lá em Apocalipse 14, versículo 8, foi falado lá, que diz assim, o anjo diz, caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Já havia sido anunciada a sua queda. E ela é condenada a ser a morada de demônios e aves imundas. No capítulo 19, a nossa irmã vai depois descrever essa situação aqui bem detalhada, interessante, que fala bem detalhado sobre isso. Entendi. Então, essa grande Babilônia aqui, a gente não entende, então, um espaço territorial geográfico, mas não é um sistema. Lugar, é um sistema. Todo sistema anticristo, né, todo sistema que se opõe a Deus, né, é considerado como a Babilônia, que está caindo agora. E no capítulo 17, se eu não me engano, é colocado essa grande Babilônia como a meretriz, como a prostituta. Contra a prostituta, né? E é interessante a gente fazer um paralelo com a visão de Cristo e a igreja, não é isso? Porque Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, não é isso? E a gente vê então essa grande Babilônia, esse grande sistema sendo representado como a prostituta. Alguém que, no meio de um casamento, gera e evidencia questões imorais, talvez, não é isso? Cada sua moralidade, né? Perfeito. E essa condenação, a condenação da Babilônia, se dá em razão da sua devassidão moral, espiritual e econômica, né? Como o pastor falou. A imoralidade era tão grande, e aí foi uma das razões, creio que seja a principal, da sua queda. Né? Esse sistema religioso e econômico seduz e seduziu as pessoas a adorarem o dinheiro, a riqueza, né, a luxúria, o poder, aos prazeres desse mundo. Né? Ela foi contaminando as pessoas, convencendo as pessoas a participar desse sistema. E repare aqui que João está dizendo que quando esse sistema cair, os homens não terão aonde se firmar. Está no verso 13, ele fala assim, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa do seu luxo excessivo. Né? Foi uma das razões da sua queda, a sua imoralidade, né? Sua devassidão. A gente vê como que a questão moral, então, para o povo de Deus é algo tão importante. Muito importante. Né? A gente para pensar, a imoralidade levou à queda da grande Babilônia. A gente para pensar também a questão imoral em Sodoma e Gomorra, que levou à destruição também do lugar por questões imorais. Né? A gente vê ainda em Gênesis, quando o texto diz para a gente, né, que Deus ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança,
a gente talvez pense e limite Deus num corpo físico, né, carnal. Mas o Evangelho de João diz para a gente que Deus ele é espírito. E no espírito há essa capacidade, então, da moralidade. Foi nisso que Deus nos fez parecidos com Ele, próximos a Ele. E observe como esse sistema anticristo tenta distorcer ou perverter aquilo que Deus nos deu de forma tão preciosa, que é a capacidade de sermos seres morais, não é isso? A destruição, então, o corrompimento ou a perversão da moralidade é algo terrível. E ela na nossa foi condenada principalmente pela sua devassidão. Ou seja, é importante que a gente busque uma moralidade sempre. E a nossa moral, nosso modelo de moral, nosso alvo de moral está em Cristo. Né? Cristo. Por isso, tão importante nós sermos parecidos com Cristo. Né? Tomar a forma, né? Exatamente. Tomar a forma. E a segunda voz que João vai ouvir, vai descrever para nós, é a voz da separação. Babilônia é condenada, depois ele dá uma voz de separação. Interessante que Deus dá uma ordem para o seu povo para se separar desse sistema, do sistema do mundo. No verso 4 ele diz assim: ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu. Essa é a ordem de Deus, né, para que o seu povo saia do meio desse sistema. E esse é interessante que esse sair não é um sair geográfico, né? Sai dela, sai da sua parentela, sai da sua sociedade, sai do seu bairro. Não é isso que está falando, né? Até porque é descrito no Evangelho de João, Jesus fala assim, vós sois do mundo, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, mas nós não somos do mundo, né? E nós temos uma finalidade de estarmos aqui no mundo, né? Ser sal. E é importante, ele detalha isso daqui, que esse sair, que quando ele fala assim, sai dela, povo meu, não é um sair geográfico, né? E ele não somente fala para sair, mas ele nos dá 4 razões para que a gente possa fazer isso, né? Sair do meio desse sistema, sair do meio dessa corrupção, dessas coisas que estão tentando nos tragar. E a primeira razão que ele nos dá é para que a igreja não se torne participante dos seus pecados. No verso 4 ainda diz assim, sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados. Ele dá um alerta, dá uma ordem e dá os motivos para que a gente possa sair. O segundo é para que a igreja não participe dos flagelos que virão sobre ela, né, sobre a Babilônia. E ele diz assim, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos pecados e para que não incorrais nas suas pragas ou nos seus flagelos. Nós até estudamos na lição passada, né? A Anice falou muito bem sobre isso, sobre o derramar dos flagelos de Deus sobre esse sistema. Então, essa é uma das razões. E a gente pode até fazer uma ponte aqui com Romanos 12, 2, né? Romanos 12, mas não vos amoldeis ao padrão desse mundo e tudo mais. E o final não só os motivos aqui para que a igreja saia desse sistema, não entre nesse sistema, mas a consequência disso também em Romanos 12, 2 é para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não só por coisas ruins que podem acontecer, mas também por coisas boas que acontecerão por não se envolver nesse sistema. Sim, esse é o alerta que ele está dando, sai dela, né? E o terceiro é para que a igreja entenda quais são os critérios do julgamento divino. Por que ela está sendo condenada? Qual é a razão? Né? Qual é o motivo que nós não podemos participar disso? Aí ele fala, por causa que ela é baseada, a base dela, a fé, a busca dela é o orgulho, a soberba, o culto ao prazer e a luxúria. Né? No verso 7 diz assim, causar-lhe tanto tormento e tristeza quanto a glória e o luxo que ela buscou para si. Pois no coração ela diz, estou assentada como rainha, não sou viúva, e de modo algum passarei por tristeza. Repare que ela é baseada em tudo isso, no orgulho,
na soberba, né, no culto ao prazer, na luxúria, e é o motivo principal que Deus fala: sai dela, se afasta, não tome a forma, né, não tomar a forma desse mundo, não participar dessas coisas, não seja participante. E a última razão, ele fala assim: para que a igreja entenda que o juízo de Deus virá repentinamente. Nós não sabemos a hora que Jesus voltará, não sabemos o momento exato, mas nós precisamos nos cuidar, né? E no versículo 8 ele fala assim: por isso, no mesmo dia, virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Ela será destruída no fogo, pois o Senhor Deus que a julga é forte. Então vai ser repentinamente, no mesmo dia vão acontecer todas essas coisas. É interessante que nós estamos estudando Apocalipse, nós estamos vendo algumas coisas que eram anunciadas na época de João que estão acontecendo agora, né? Não está atrasado, né? Então, a coisa que estava prevista está acontecendo, e a gente precisa se atentar para isso. E a terceira voz, que vai ser descrita para João, é a voz da lamentação. Babilônia começa a lamentar a sua queda, né? E do versículo 9 ao 19, ela é bem interessante, que fala bem detalhadamente sobre isso. Aqui vai mostrar que todo o sistema vai lamentar a sua queda, né? Todo esse sistema vai entrar em colapso, vai ser a sua queda total. E o primeiro sistema que ele descreve aqui é o sistema político, né? Vai lamentar os reis, os poderosos, aqueles que estão no poder, que se firmaram em todo esse sistema, que se acham poderosos, esses vão ser o primeiro a lamentar. No verso 9 diz assim: os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxo, chorarão e prantearão por ela quando virem a fumaça do seu incêndio. Vai ser os primeiros que vão se lamentar, vão ser os poderosos, né, os reis da terra. O segundo vai ser o sistema financeiro, o sistema econômico, vai entrar em colapso, vai se acabar todas as coisas, né? Primeiro vai ser um lamento desses comerciantes. No versos 11 diz assim: os comerciantes da terra chorarão, também vão lamentar, né, por ela, pois ninguém mais compra suas mercadorias. Elas não vão ter mais valor, não vão existir mais, vão deixar todo esse sistema em decadência. Repare aqui que, de repente, tudo aquilo que lhes proporcionava prazer vai desaparecer. Tudo aquilo em que eles confiavam e tinham prazer não vai mais poder salvá-los. Eles vão perder tudo. Tudo vai à ruína. E tem alguns artigos aqui que eu queria descrever para os irmãos que não vão existir mais. Coisa interessante está nos versículos 12 e 13, que diz assim: primeiro artigo que não vai existir mais é os artigos de joia. Vai acabar o ouro, a prata, pedra preciosa e as pérolas. Não vai existir mais. Segundo, vão ser os tecidos de luxo. Vão perecer, não vão existir mais. Vai ser o linho fino, a púrpura, a seda e o tecido vermelho. E o terceiro artigo também que não vai existir mais, vão ser os artigos de ornamentação. Vai ser a madeira aromática, objetos de marfim, madeira muito preciosa, o bronze, o ferro e de mármore. Não vão existir mais. E o quarto artigo que não vai existir vai ser o artigo de cosmético, de perfumaria. Vão se acabar a canela, especiarias, perfume, mirra e incenso. Não vão existir também. Outro artigo é o artigo de cozinha. O vinho, o azeite, a flor de farinha e o trigo. E o sexto e último artigo que não vai existir mais são as mercadorias vivas. São os bois, os cavalos, as ovelhas e os carros de boi. Repare que há uma queda dos 4 reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino moral dos seres humanos. Não vai existir mais. É um sistema que vai escravizando, também não vai existir mais isso, né? Então, vai ser a ruína total desse sistema econômico. E também vai acabar o sistema do comércio internacional.
É interessante que há um lamento dos homens da navegação. O comércio da época, em sua totalidade, em sua maioria, ele era transportado pelo mar, né? Sua força era pelo mar. Atravessava o Mediterrâneo e ia seguindo por onde tinha que seguir, e não vai existir mais. Vai haver um lamento desses homens. Verso 17 diz assim: todos os pilotos, todos os que navegam para qualquer porto, todos os marinheiros e todos que trabalham no mar ficarão de longe, vão olhar a queda, não vai ter mais nada, vai ser a ruína total. Todo esse sistema vai por água abaixo. E aqui se dá a queda de todas as Babilônias, né, citadas, a queda final do reino do anticristo. Ele vai perecer. E a quarta e última voz que João está ouvindo e descrevendo é a voz da celebração. No mesmo instante em que João está descrevendo a queda da Babilônia, ele descreve a celebração do povo de Deus, né? Aqui a igreja de Deus está celebrando o justo julgamento de Deus. A igreja está celebrando a vitória do Cordeiro. E no versos 20 diz assim: exulta sobre ela, ó céu, exultai também vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. É algo tremendo, que não só a gente achava, ou tem-se a ideia, né, que esse reino é tão poderoso, que vai vencer. Aqui nós temos a prova que o nosso Deus é maior do que todas as coisas, né? E no versículo 21, aqui é celebrada a ruína de toda a Babilônia, a ruína total da Babilônia, que diz assim: um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e jogou-a no mar, dizendo: a grande cidade da Babilônia será jogada com a mesma força e nunca mais será achada. É sua ruína total, né? Vai perecer. E no versos 22 e 23, a Babilônia se torna vazia, destruída. Tudo que se achava de bom, de prazeroso, de atraente, de luxo, não existe mais. Vão acabar todas as coisas. Observe que todo sistema em que a mão de Deus não estiver sustentando, ele cai. É interessante. A gente precisa precisa ter a mão de Deus sustentando para que o sistema possa funcionar. E nesse momento, a mão de Deus já não está mais sobre esse sistema. Ela está sendo julgada e condenada. Então não existe mais nada, acabou tudo. Interessante isso aqui no versículo 22 e 23, ele relata coisas assim interessantes que não vão ter mais. Não vão ter mais na Babilônia. E ele diz: em ti não se ouvirá mais o som de arpista, de músico, de flautista e de trombeteiros. Não vai ter música mais lá. Acabou, silêncio total. E nenhum artífice de arte alguma se encontrará mais em ti. Acabou todo tipo de trabalho, todo tipo de arte, não vai ter mais nada. E em ti não se ouvirá mais ruído de moinho. Acabou todo o suprimento, todo o alimento, vai ser fome total. E também no versículo 23 ele diz: a luz da candeia não mais brilhará em ti. Não vai ter mais luz, vai ser trevas total. E por fim, ele diz assim: e a voz do noivo e da noiva não se ouvirá mais em ti, pois teus comerciantes eram os nobres da terra, e todas as nações foram enganadas pela tua feitiçaria. Não vai ter mais casamento, não vai ter mais relação de amor, não vai ter mais comunhão. Acabaram-se todas as coisas, né? Acabaram-se tudo que esse sistema se apoiava, está entrando em ruína, em colapso total. Então Deus julgou e condenou a Babilônia, e é o seu fim total. E eu gostaria de encerrar esse capítulo com a seguinte pergunta: você é cidadão de qual cidade? Da grande Babilônia, a cidade condenada, ou é cidadão da Nova Jerusalém, cidadão do céu?
Muito bom, muito bom. E nesse capítulo 18, então, sintetizando ele, a gente tem aqui a visão terrena do sistema sendo destruído, sendo desconstruído, né? Sendo acabado. No capítulo 19 agora, ainda se fala sobre a queda da Babilônia, mas numa visão diferente agora, num prisma diferente, num olhar, numa posição diferente. Não é isso, Nice? Isso. O que o capítulo 19 fala para a gente? O que você pode dizer para a gente sobre isso? O capítulo 19 ele vai falar sobre o júbilo no céu, né? Como os céus reagem diante da queda da Babilônia. Então, nos versículos de 1 a 6, a gente vê a celebração, os céus celebrando o triunfo final de Deus sobre a grande meretriz. E aí, no versículo 2 está dizendo assim: verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz. A meretriz, ela está sendo julgada por Deus, porque Deus, ele não deixa o pecado impune. Ele é o justo juiz. Haverá o dia em que esse cálice, ele encherá e vai se transbordar da ira de Deus. Enquanto uma grita, ai, ai, que a gente viu em alguns capítulos anteriores, né? A igreja verdadeira no céu está dizendo aleluia, aleluia, porque tudo que foi prometido está sendo cumprido, né? O sistema da Babilônia, que é esse sistema que o Marrom falou, que é o sistema político, o sistema religioso, sempre pensou que o poder e a glória pertenciam a eles, que eles eram os poderosos, não é? Mas todos esses que governam os homens, como se eles tivessem o poder nas mãos, agora estão completamente falidos. Entraram em total colapso. Por que Deus está julgando a grande meretriz? Aqui diz assim, no versículo 2, porque ela corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, ele está julgando porque ela seduziu com sua prostituição, porque ela matou os servos de Deus, derramando sangue dos santos. Mais uma vez, a gente tem a visão da questão moral, né? Mais uma vez a questão moral, que é muito importante, né? Muito importante. Já no versículo 3, nós vemos a condenação final e eterna. Diz assim, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então, a gente vê aqui um alerta para que existe, sim, penalidades eternas. E a gente vê alguns pregadores, né, que dizem que não há, mas equivocados e enganados estão na contramão da verdade de Deus aqueles que pregam que não existirá condenação e nem inferno, porque a Bíblia cita que existe, né? Daqui a pouco o Gênio vai falar sobre isso. Isso aí. E nos versículos de 4 a 6, está dizendo assim: 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. A igreja e os anjos estão adorando a Deus, porque Ele está reinando. Ele está mostrando ali o seu grande poder. Ainda no 4, a igreja e os anjos adoram prostrado. Os dois estão se prostrando, rendendo graças a Deus, reconhecendo a santidade, reconhecendo a majestade, a grandeza de Deus, e se curvam diante do Rei da Glória. No versículo 6, a gente vê assim: então ouvi, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões. Ele já não conseguia mais descrever quantos são, não conseguia mais identificar a beleza ou a majestade dessa voz, a não ser lançando mão de uma ilustração da natureza. A gente fica imaginando como que ele estava ali vendo aquilo tudo e não tinha palavras para expressar o que estava acontecendo. Então, ele compara aqui a uma numerosa multidão, as muitas águas, como de muitas águas e como fortes trovões. Isso é importante. Aqui, esse relato coloca
algo fundamental que a gente tem que ter na mente na hora que a gente lê Apocalipse, né? Nós vivemos hoje em um tempo de informação. Hoje a gente conhece um montão de coisa. Talvez aqui, por exemplo, em Arraial do Cabo, de onde a gente está falando agora, nós nunca tivemos um terremoto. Pelo menos que eu lembre, não. Mas a gente sabe o que é. Oi? Nem vamos ter. Exatamente, amém. Se Deus quiser. Mas nós sabemos o que é um terremoto? Não, a gente não tem essa magnitude, né? Exatamente. Mas a gente sabe que no Japão, por exemplo, isso é comum. Que as casas lá, os prédios lá são já desenvolvidos. É tão comum que tem 368 terremotos no ano. Exato. Ou seja, um dia pode ter 2 a 3 terremotos. Olha aí, olha aí. Então, nós sabemos o que é um terremoto? Sim, já ouvimos falar na TV. Mas não a experiência de viver, não tivemos a experiência, não é isso? Aqui, nesse momento, não existia Google ali ainda para João, né? Não havia algumas experiências, vai existir depois. Não havia algumas experiências de tantas informações. Então, no livro todo de Apocalipse, a gente vê muito esse conceito de comparação a algo que ele conhecia. Se a gente tenta, por exemplo, nesse momento, olhar com um olhar totalmente literário sobre uma voz, como do trovão, como isso, olha, exatamente, som de muitas águas, e se a gente traz isso então como questões literais, pode atrapalhar muito a nossa visão sobre a interpretação do texto. Né? Exatamente. Por isso muitos colocam, não, porque Apocalipse é algo ali complicado. Não, a gente tem que entender o contexto atual, quem era João, como a gente falou no início. Então, mais uma vez, volte às aulas, estude lá. É importante a gente saber o que o João tinha na mão, o que ele tinha de conhecimento, ele usa para comparar. Olha, eu sei que era uma voz muito alta e com muita gente, tipo um trovão. E ele compara essa situação, então. Apocalipse, a gente vê isso o tempo inteiro, né? Mas pode seguir. Então, enquanto a meretriz é julgada, a noiva ela é honrada. A gente vê aqui dos versículos de 6 ao versículo 10. Então, é importante aqui. Enquanto a meretriz tem as suas vestes manchadas de pecado, a noiva, ela está bonita, ela está se arrumando, ela está se ataviando, né? E aí ele dá um destaque especial aqui para a vestimenta dessa noiva, que está aqui do 7 ao 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado a vestir-se. Então a noiva, ela se atavia, se apronta, mas a roupa não é dela. Lhe foi dada. E o que a gente aprende com isso? Que, embora nós nos santifiquemos, a santificação é obra de Deus em nós, não é? Embora pratiquemos atos de justiça, a justiça que temos não vem de nós. É a justiça de Cristo imputada a nós. E aqui diz, no final do versículo, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, essas vestes são atos de justiça e Jesus Cristo é a nossa justiça diante de Deus. No versículo 9, ele diz assim, são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A noiva e os convidados referem-se às mesmas pessoas, não é? Os convidados são a noiva, ou é a noiva, e a noiva são os convidados. Então, está se referindo às mesmas pessoas. Todas fazem parte da noiva, todas as pessoas que são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Então, não existe denominação nessa questão. Todas as pessoas que foram lavadas e remidas, elas são a noiva do Cordeiro. Esse casamento, como nós estamos falando sempre, ele não é literal, não é? Mas ele é um símbolo do encontro da igreja com o Cristo. Exatamente, o versículo 7 diz justamente isso daí, né? Chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ou seja, o casamento vai acontecer. Deus, Cristo vai buscar a sua igreja. E assim, a gente vê que noiva nenhuma, pelo menos que eu conheça, não sei se os irmãos conhecem, mas noiva nenhuma se vestiu
tão esplendorosamente, né? Porque diz aqui, ó, linho, se vestisse de linho finíssimo, resplandecente e puro. Essa é a noiva do Cordeiro, sem mancha, sem mácula, não é? Então, nós temos aqui, para a gente entender esse casamento da igreja com Cristo, a noiva de Cristo, nós vamos falar um pouquinho sobre o casamento na cultura hebreia, para a gente poder comparar um com o outro e ter esse entendimento. Na cultura hebreia, primeiro tem o noivado. Esse noivado é uma obrigação aceita na presença de testemunhas e com a bênção de Deus. Então, não é como hoje, que a gente noiva, e aí a gente acaba e acabou o noivado. Não, já era mesmo um compromisso. E para acabar esse compromisso, teria o divórcio, né, era algo sério. O segundo estágio era o intervalo. Nesse intervalo, o esposo pagava um dote ao pai da noiva. E aí a gente começa a pensar, comparar, né, os casamentos aí. No terceiro estágio, havia a procissão para a casa da noiva. Ao final do intervalo, o noivo sai em procissão para a casa da noiva, acompanhado de seus amigos, e já arrumado, já ajeitado. O noivo recebe a noiva, e aí sim ele leva para o seu próprio lar. E no quarto estágio, finalmente as bodas. As bodas, elas incluem a festa, que demoravam em torno de 7 a 14 dias, que era um tempo necessário para que todos se achegassem e também que corresse a notícia, né, que estava tendo um casamento, porque não tinha cartório, então todo mundo deveria saber que estava havendo ali um casamento. Então, a igreja, ela está desposada com Cristo. E aí ele pagou o dote por ela. Qual é o dote que Cristo pagou pela sua noiva, que é a igreja? O seu próprio sangue. O intervalo é o período em que a igreja se prepara, se atavia para isso. E é isso que a gente está vivendo agora, né? A preparação, a gente está se preparando para se encontrar com Cristo. E no final desse tempo, o noivo vem, acompanhado dos seus anjos, para receber a sua noiva. Amém? Amém. Amém, né? Aleluia. Cristo vai vir com seus anjos para receber a sua noiva. E aqui no versículo 11, João vê o céu aberto. E João vê Jesus vindo vitoriosamente do céu. O céu se abre, mas dessa vez o céu está aberto não para João entrar, mas para Jesus e seus exércitos saírem. E está para acontecer a última cena da história. E aí aqui, diz assim, no mesmo versículo, fiel e verdadeiro. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Há um contraste com o anticristo, que é falso e enganador. Os seus olhos, no versículo 12, são chama de fogo. Ele é aquele que tudo sabe, tudo vê, a tudo sonda. Ele vem para julgar as nações. Quem poderá se safar? Quem pode driblar o tribunal de Deus? Não é verdade? No Salmo 139, nós vemos isso. Diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem como ninguém fugir desse momento, porque os olhos do Senhor, né, ele tem essa chama como que de fogo, que vai ver tudo e ninguém vai conseguir se esconder dele. E aí, nós continuamos aqui, diz no versículo 13, ainda no versículo 12, que ele tem diademas, muitos diademas. O que isso significa? Coroas do vencedor e do conquistador. Quando ele entrou em Jerusalém, ele cavalgou no jumentinho. Mas agora, ele está vindo, ele cavalga num cavalo branco, com coroas em sua cabeça, que é um símbolo da suprema vitória. No versículo 12, ele ainda diz, tem um nome escrito que ninguém conhece. Ou seja, Deus, ele é insondável em seu ser. Esse nome só ele mesmo conhece.
isso revela o que para nós? Que Deus é inescrutável, Ele é inesgotável, nem a eternidade será capaz, será o suficiente para a gente conhecer toda a extensão da beleza, do amor, da graça e dos atributos de Deus. No versículo 13, está assim: está vestido com um manto tinto de sangue. Esse sangue não é o seu próprio sangue. Esse sangue é o sangue dos seus inimigos. E aí, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 20, diz assim: e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Foi falado disso também numa aula anterior, né? Que quem quiser também se aprofundar, pode voltar aí nas aulas e tirar algumas dúvidas. Mas aqui é uma figura simbólica de Israel, como se o território de Israel, de 360 quilômetros de extensão, os freios dos cavalos dão 1,20 m, como se tivesse 360 com 1,20 m de altura, coberto de sangue. A extensão de 1.600 estádios, porque foi pisado o lagar da ira de Deus. Impressionante, não é? Ao mesmo tempo que o cordeiro vem com tanta ternura, com tanto amor para a sua noiva, vem com fúria e com ira para os seus inimigos, com a justiça dele, né? No versículo 13, ele ainda diz assim: verbo de Deus. Ele é a palavra em ação. Deus criou o universo através da sua palavra. Agora vai julgar o mundo também através da sua palavra. No 14, ele diz: e seguiam-no os exércitos que há no céu. Esses exércitos são anjos e remidos que já estão na glória, desde o crente Abel. Então, todos eles virão juntamente com o Senhor. No verso 15, ele diz: sai da sua boca uma espada afiada. Essa espada afiada é a única arma que a Bíblia cita que Deus irá usar. O que está acontecendo aqui? Dos versículos 17 até o 18. Vai acontecer aqui a derrota dos inimigos. Um contraste entre duas ceias, não é? Uma é a ceia do cordeiro para a comunhão e a ceia para o juízo. A ceia do amor entre o cordeiro e a sua noiva, e a ceia de Deus da manifestação plena da sua ira contra o mal e contra os ímpios. No banquete das bodas, a igreja é convidada a celebrar. Mas na ceia de Deus, os convidados são as aves de rapinas, que são convocadas para fazer uma faxina na terra, que é uma linguagem figurada para descrever que a derrota dos ímpios será fatal, total e plena. Finalmente, o Rei dos Reis triunfa sobre Deus, sobre seus inimigos na batalha final, que a Bíblia chama de Armagedon. E aí nós já falamos também sobre o Armagedon no capítulo 16, não é? E o Armagedon, é bom a gente lembrar que ele não é geográfico, né? Não é um local geográfico, mas ele é um local onde será travada a última batalha. E aí, essa batalha ela não será travada com canhões, com fuzis, com bombas, nem com metralhadoras. A única arma citada é a espada afiada do sopro da boca de Deus. Dos versículos 19 ao 21, e nós já estamos indo para o final, né? Os inimigos começam a cair. Cai a grande meretriz, se vê ao longe a fumaceira do seu sofrimento. E aí, a gente vê aqui, ele vê os reis da terra que se unem para lutarem contra o cordeiro, vê a derrocada deles,
vê o anticristo, a besta e o falso profeta sendo lançado no lago de fogo. E esse lago não é temporário. A gente vai ver aqui no capítulo 20, versículo 10, que diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eu gostaria de ler aqui o versículo 17, que fala assim: falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E essas aves de rapinas virão e comerão tudo, e vai acabar com tudo. Enquanto os inimigos de Deus estão sendo atormentados por toda a eternidade, a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, está celebrando, não é? Com o noivo por toda a eternidade. Então, a gente vê aqui que todos iremos para uma eternidade, não é? Uns com Deus e outros a eternidade longe de Deus, fora da presença de Deus. E como o Maão falou, quando a mão de Deus, né, não está sustentando todas as coisas, acaba tudo, não é? Então, esse grande dia do Senhor, a gente não sabe. Só Deus sabe quando ele virá, quando tudo isso acontecerá, será repentino. Mas a pergunta que a gente faz e que a gente para pensar é: estamos preparados para esse dia? A gente não sabe o dia nem a hora, então a gente precisa ficar de sobreaviso para que esse dia não nos pegue de surpresa. Então, a igreja, ela está sempre reunida, ela está nas redes sociais também, não é? Avisando e falando desse amor de Deus. Então, como a gente tem falado aqui, o livro do Apocalipse, ele não é para apavorar nem para assustar, mas ele é um livro de esperança e um livro que nos alerta para essa vinda de Cristo, porque ele virá. Ele virá, levará a sua noiva, e aqueles que não se renderam aos pés do Senhor estará para sempre banido da sua presença. Muito bom. A gente entende aqui, então, que basicamente o capítulo 19, ele poderia ser dividido em duas partes, né? Sendo a primeira parte, então, a questão do casamento, a igreja e Cristo, e a segunda parte, a partir do versículo 11, a vitória, então, de Deus, de Cristo, sobre esse sistema, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre tudo isso. E a gente caminha, então, em observar esse texto e aguardar que essas coisas aconteçam, não com um sentimento de medo, mas com um sentimento de esperança. Que isso aconteça, que Cristo seja vitorioso e que a igreja seja também triunfante com Cristo. E aí a gente entra, então, no capítulo 20, o capítulo onde dá continuidade do processo de derribada de todo esse sistema, não é isso? A gente vê os perseguidores da igreja, todos aqueles que perseguiam a igreja, falso profeta, besta, Satanás e tudo mais, e agora o capítulo 20 faz um resumo geral. Olha, será assim que se dará o final de todo esse sistema. E agora a Jane Rose vai falar um pouquinho para a gente sobre isso aí. Sim, bom. O capítulo 20, ele é considerado o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse, né? Justamente pela questão do milênio, né? E a gente precisa, assim, relembrar essa questão do milênio. Que milênio é esse que tanto se fala no livro de Apocalipse? Uma coisa que a gente precisa entender, e eu preciso comentar aqui, que João ele tinha noção quantitativa de até 1000. Então, 1000 para ele era o máximo do quantitativo. E aqui
milênio é o passar do tempo. Com o passar do tempo, essa visão que nós temos, nós iniciamos, né, o livro de Apocalipse falando do amilenismo. Então, nós estamos vendo e tratando de Apocalipse nessa visão amilenista. Então, nessa visão amilenista, milênio quer dizer justamente isso, o passar do tempo. Com o passar do tempo, muito tempo, né? Ou seja, não uma quantidade de tempo literal, né? Sim. Mas um espaço determinado de tempo. Isso. E nós já estamos no milênio. Então, o milênio já está acontecendo. Nós estamos nesse processo de milênio. Então, isso a gente precisa entender antes de entrar propriamente no capítulo 20 e por conta de ser aí esse tão polêmico capítulo. Mas eu posso polemizar, então, um pouquinho já? Pode, iniciar sim. uma pergunta? Pode. Eu acredito que esse texto seja um texto que gere, talvez, essa expectativa e essa confusão, a gente pode dizer assim, porque a gente entende que o texto diz que após o milênio, então, durante o milênio, Satanás está em que posição? Como que ele está? Ele está solto? Não, tal, Satanás, ou ele está em que situação? ele está com, vamos dizer assim, com as rédeas curtas. Né? Ele está preso. É o que a gente começa a falar no capítulo 20. Né? Eu vou estar dividindo o capítulo 20 em 4 partes. Então, a primeira parte de Apocalipse 20 começa no versículo de 1 a 3, que eu vou ler aqui, que diz assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Bom, então, o que a gente precisa entender aqui? Isso aqui é um simbolismo. Satanás ele não está preso com corrente, não está numa cela, não tem como, porque ele é espírito, e espírito não se prende. O que a gente precisa entender é que Satanás ele tem o poder dele limitado, isso sim. Ele não pode fazer nada além do que Deus permita. Isso é a prisão de Satanás. Essa é a situação de Satanás. Ele acha que ele pode tudo, mas ele não pode. Ele não pode porque ele só pode aquilo que Deus permite ele fazer. Então, isso a gente precisa entender, né, nessa situação da prisão de Satanás. Que ele é limitado, ele está na corrente de Deus. Deus mantém ele o tempo todo na sua corrente. Ele é um inimigo limitado, ele pode ir até onde Deus permite, né? Já falei isso, nenhum centímetro a mais, nada a mais do que Deus permita. Outra coisa, Martinho Lutero, ele diz que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Eu achei isso muito tremendo quando eu li, porque realmente é desse jeito, ele só faz aquilo que Deus permite. E acabou. Exemplo disso, Jó. Jó, né, um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus. E numa conversa de Deus com Satanás na terra, porque Satanás está na terra, ele é o príncipe aqui na terra. Numa conversa entre Deus e Satanás, Deus fala para ele, olha só, você pode até mexer em todos os bens de Jó. Você pode, né, fazer com que a vida de Jó vire de cabeça para baixo, mas você não vai tocar no meu servo. É um exemplo. Outro exemplo que nós temos de Satanás tentando foi o próprio Jesus no deserto. Exatamente. Né? Lá em Lucas 4, dos versículos de 1 a 13, nós temos Satanás tentando a Jesus, o tempo todo ali tentando a Jesus. Então, esse é o poder de Satanás. Então, a gente precisa entender que ele ainda não vai ser preso. Não, ele já está preso. A única situação que a gente vai ver aqui no capítulo 20 é que ele vai ser derrotado. Assim como, né, o Sérgio e a Anice, eles falaram que a Babilônia, né, caiu, que o falso profeta, agora chegou a vez do líder deles todos cair.
né? Chegou a vez dele ir para o lago do fogo, que nem foi criado por ele. Foi criado por Deus para que ele fosse para lá. Então, agora chegou a vez dele ser derrotado, ser aprisionado. Esses dois exemplos, né, que eu citei de Jó e Jesus, mostram o poder limitado de Satanás na terra, onde ele é príncipe. Nesses versículos também, principalmente no versículo 3, né, que eu li, vemos que ele não mais enganará as nações até que se complete os 1000 anos. Como assim, né? A gente pergunta, como assim enganar as nações? Que negócio é esse de enganar as nações, né? É que a prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda de Cristo. E não com a segunda vinda. Porque na segunda vinda, ele vai ser condenado. Nessa segunda vinda é a condenação dele, né? E Satanás, ele tem o seu poder restrito e não pode destruir a igreja. Ele não tem poder sobre isso. Mateus 16:18 diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque Satanás não tem esse poder. E nem pode impedir que as nações recebam o evangelho e creiam. A igreja, ela é internacional, independente de Satanás. Então, a gente observa que 1000 anos é o tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. É o período que Cristo está reinando até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 23, 25, Paulo fala sobre isso, ele se posiciona, né, em relação à conduta da igreja, e ele diz que Jesus vai destruir todos os seus inimigos. Então, chegamos agora justamente nesse ponto, quando Jesus vai destruir todos os seus inimigos. Essa é a primeira parte do capítulo 20. Né? Como eu falei, eu estou dividindo o capítulo 20 em 4 partes. Então, a primeira parte é a prisão de Satanás, que está sobre a corrente de Deus. A segunda parte, que eu divido o capítulo 20, vai de Apocalipse 4 a 6, que fala sobre o reinado dos salvos com Cristo no céu, que diz assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bom, aqui, nessa segunda parte, a gente precisa entender que nós estamos vendo o reinado do céu, que não é na terra. Então, Cristo, ele reina onde? No céu. Então, esse reinado não é na terra, é no céu. Outra coisa, João, ele vê tronos, almas que estão reinando. É mais uma mostra, né, de que João não está vendo nada que está acontecendo na terra, e sim nos céus. Ele vê almas, ele não vê corpos. Essas almas são aquelas mesmas descritas lá em Apocalipse 6, 9, que clamam soberano Senhor por justiça. Aqui nós vamos ver essas almas vendo a justiça de Deus acontecendo. Estamos vendo aqui um tribunal, e esse tribunal ele tem como objetivo único e exclusivo de julgar. Estão sentados aqui aqueles que para o mundo são perdedores, mas estão na presença de Deus, do Senhor, reinando. Então, para o mundo, essas almas, essas pessoas, são perdedores, são loucos.
mas a gente bem sabe que para Cristo nós somos mais que vencedores. Amém por isso, né? Então, os versículos 5 e 6, eles falam da primeira ressurreição. Que aí a gente precisa entender que primeira ressurreição é essa, que segunda ressurreição, né? O que acontece? Que quando nós morremos, os cristãos, eles morrem, nós experimentamos a primeira ressurreição, o nosso espírito. Como é que eu posso dizer? Ele vai ressurgir, né? E a partir de então, vamos estar ressuscitados com Cristo. Essa é a primeira ressurreição. Com a segunda vinda de Cristo, quando Cristo voltar para buscar a sua noiva, sua igreja, os cristãos terão seu corpo glorificado. E aí a segunda ressurreição. Sendo assim, João, ele quer dizer e está demonstrando, né, que quem experimenta a primeira ressurreição não vai sofrer a segunda morte, que é a morte eterna. Os cristãos, eles não vão sofrer a segunda morte. Nesse contexto, então, essa segunda morte seria a condenação eterna. Sim. É o que Romanos, né, aliás, é o que Filipenses, ele diz lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte, que porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, nós estamos aqui vendo essa situação da primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Para entendermos melhor, né, essa história de primeira ressurreição, porque isso confunde realmente a cabeça da gente, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, que cristão, quando ele morre, ele sofre a primeira ressurreição e, na segunda vinda de Cristo, receberá seu corpo glorificado. Isso é o cristão. Agora, já os adoradores da besta, aqueles que nós conversamos nos capítulos anteriores, lá de Apocalipse, eles morrerão a primeira vez, serão julgados e terão a segunda morte. Só que essa é uma morte eterna. É a que chamamos de morte física e eterna. E aí, a gente precisa dar uma olhadinha lá em Romanos 6, 23, né, o capítulo 6, versículo 23, que diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A gente precisa entender essa situação aí para que a gente veja em que lado eu quero estar, né? Que morte, que tipo de morte eu quero ter? A morte eterna? Né? Estar no lago do fogo, com enxofre, junto com a besta, o falso profeta? Não, eu acredito que nós não queremos, acredito não, tenho certeza. Essa é a segunda parte do capítulo 20. A terceira parte do capítulo 20 vem com a derrota final de Satanás, que está lá em Apocalipse 20, nos versículos de 7 a 10, quando se completa os 1000 anos. E ele é solto. E aqui, nessa batalha, né, nós temos a mesma descrição da batalha final do capítulo 19, dos versículos 17 a 21. É a mesma batalha que se fala lá no capítulo 16, nos versos de 14 a 21. Ou seja, nós estamos vendo as cenas de ângulos diferentes. Então, nós estamos voltando à mesma cena e a cena vista por ângulos diferentes. E aí os inimigos de Deus são derrotados em descrições diferentes. Eu tenho a meretriz, os adoradores da meretriz e seus lamentos, né, sendo destruídos. Tudo isso ocorre na segunda vinda de Cristo. Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Outra coisa que a gente precisa entender, que chegou agora a hora do grande líder. O líder dessa patota toda agora vai ser julgado. Né? Ele vai ser julgado e é o que o capítulo 20 começa a descrever, né? Nesses versículos aí de 7 a 10. Satanás, ele vai ser solto, é o período da grande tribulação, onde fará uma oposição a Deus, ele vai contra Deus mesmo, ele vai lutar, ele vai guerrear. E aí temos todos aqueles que estiverem do lado de Satanás sendo
partindo para a luta, partindo para a briga, né, vamos dizer assim. Essa briga, essa luta propriamente dita, não é descrita aqui. O que é descrito aqui, que João faz menção, né, é que esses inimigos, eles vão ser derrotados. E aí João faz menção de Gog e Magog, que em Ezequiel 38, versículo 2, também fala sobre isso. É o povo, né, um grupo que vai contra Deus, são os inimigos de Deus. Nessa descrição também, a gente precisa entender que não tem um lugar propriamente dito, né? O Armagedon, que a Anícia falou, né? Hoje nós falamos também anteriormente. É um lugar que é desconhecido, a gente não sabe, é ignorado. Ou também que é um local onde Jesus, né, Deus, eles vão ter essa batalha, que fala lá no capítulo 19, 19 a 20 também, que fala lá na batalha de Jesus contra a besta em uma reunião. Então, não é um lugar específico fisicamente, geograficamente falando. Nós temos e sabemos que vai haver uma batalha. João não descreve como será essa batalha propriamente, mas ele diz que Cristo saiu vencedor. Então, o que precisamos entender, que o diabo ele será vencido, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Por quê? Porque lá no versículo 10 já fala sobre isso, que o falso profeta e a besta já se encontram lá, e o diabo ele também está indo para lá, para o mesmo lugar que foi preparado para ele. Não foi ele nem ele que construiu, foi preparado para ele e seus anjos. Para concluir o capítulo 20, né, para a gente encerrar esse capítulo, eu fecho com a quarta parte do capítulo 20, que diz que é o juízo final, que vai dos versículos de 11 a 15, que aqui temos a vinda de Cristo, não como um advogado. Agora Cristo ele vem como juiz. E ele está sentado em um trono branco, que quer dizer a santidade, a justiça desse julgamento. Diante desse juiz, o universo vai se encolher. É como se ele não existisse. E vai se redimir. E essa terra ela será transformada. Aqueles que não quiseram ter Jesus como advogado, enfrentar, né, e ter Jesus como advogado, agora vão ter que enfrentá-lo como juiz. E todas as pessoas, todos os mortos de toda a terra, de todo, né, todo o espaço, geograficamente falando, eles ressuscitarão para serem julgados um a um. Então, o julgamento vai ser individual. E nesse julgamento, que será individual, universal e individual, ninguém pode escapar. Os livros serão abertos, o livro da vida, eles serão abertos. E todos que estiverem com seu nome escrito ali, serão julgados pelas palavras, pelas obras, pela omissão e pelos pensamentos. Todos serão julgados. Todos. Bom, nesse caminhar, né, para o final, esse tribunal, a gente entende que ele é diferente do que a gente tem nos nossos dias atuais. Por quê? Porque é um tribunal onde nós temos um juiz, mas não há jurados. Porque o tribunal, né, comum, ele tem jurados. É um tribunal que tem acusação, mas não tem defesa, não tem sentença. Tem sentença. Mas também é um tribunal que a gente não vai ter como escapar desse julgamento. É confiar no Senhor Jesus Cristo, né? A única maneira de escapar desse julgamento é confiar em Jesus Cristo. É o que João diz lá no seu livro 5, no versículo 24. Os que não têm o nome no livro da vida são lançados dentro do lago do fogo. Essa é a segunda morte, onde serão
atormentados eternamente. Não gosto nem de pensar nesse atormentado eternamente, né? Porque quando você pensa que você está sendo atormentado, você está sendo perturbado, é uma coisa. Agora, você ser perturbado, atormentado eternamente, meu Pai do céu. É muito tempo, né? É muito tempo, é muito tempo. E é interessante que o versículo 10, que você passou, né? E o diabo, que enganava, foi lançado no fogo, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Observe Ou que seja, dia e noite. Ou seja, 24 horas é o que a gente tem de tempo, né? Então, dia e noite sendo atormentado para o resto da vida, né? Então, todos os adoradores da besta, mais a besta, mais o falso profeta, mais o diabo, vão estar lá, sendo atormentados pelos séculos dos séculos. Então, chegamos aqui ao final, né, do capítulo 20, né, que a morte e o inferno também são lançados no fogo, no lago do fogo, né? O versículo 14 fala sobre isso, né? Que diz o seguinte no versículo 14: diz que então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Chegamos, então, ao final, né, do juízo. E aí a gente precisa pensar, né, que, primeira coisa, Cristo vence os seus inimigos. A batalha foi encerrada. A segunda coisa que a gente precisa entender e até mesmo refletir, que hoje é o tempo oportuno, é hoje, é agora. Então, para aqueles que estão nos escutando no momento e que ainda não aceitaram a Cristo, esse é o momento, essa é a hora. Hoje é o dia de salvação para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo. Outra coisa que a gente também precisa refletir, né, pensar, que no dia do juízo final, na segunda vinda de Cristo, a gente possa ter o nosso nome lá no livro da vida. E aí sim nós vamos estar, né, não só em espírito, mas em corpo glorificado, louvando e bendizendo o nome de Cristo. Amém por isso. Amém. Glória a Deus. Que momento especial. E eu acredito que a gente não pode encerrar esse momento sem alertar mais uma vez sobre isso. Observe que até a grande parte do livro de Apocalipse, a gente vê Deus se colocando como advogado, nos chamando a uma reflexão, nos chamando a uma mudança de vida e nos alertando sobre tudo aquilo que aconteceria, sobre o juízo, sobre sua ira que vai ser derramada, sobre o momento de derrota de Satanás. E se você que está escutando essa mensagem hoje, acompanhando essas aulas, ainda não teve um encontro com Cristo, hoje é o momento. Eu acredito que tomar uma posição, avançar nesse sentido, pode transformar toda uma vida e gerar o medo em esperança, gerar o desânimo em convicção. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. O tempo inteiro Ele é amoroso, mas a gente tem que entender que as coisas vão chegar ao final. E no final será a justiça. E o que é moral e imoral será julgado conforme o peso de cada um desses lados. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você seja abençoado por essa palavra, que Deus dirija sempre a sua vida, os seus caminhos. E se você quiser botar algum comentário, se você não é cristão, se você quer também que a gente mantenha contato contigo, você pode colocar nos comentários aqui embaixo, que vai ser um prazer muito grande manter esse contato com você, te conhecer mais e estar mais próximo de você. Vamos orar para a gente encerrar, agradecendo a Deus esse momento. Muito obrigado, vocês foram demais, como eu falei semana passada, muito bem assessorado, então fico muito tranquilo aqui, né? E que Deus abençoe a vida de vocês, a dedicação que vocês tiveram, o comprometimento em trazer isso. E você que está nos acompanhando, não perca semana que vem. Até aqui foi questão pesada, né? O juízo e tal, tudo acontecendo. Semana que vem nós falaremos então acerca de convicções muito bonitas. Um novo momento, novos céus, nova terra, as coisas acontecendo. E a gente encerra então na sexta aula os capítulos 21 e o capítulo 22 de Apocalipse.
Deus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite viver esse momento. Seja adorado sempre através das nossas vidas e que o Senhor nos use, Deus, sempre como canal do Senhor. Dirija nossos passos, nós entregamos nossas vidas ao Senhor em Tuas mãos. Agradecemos, louvamos ao Senhor e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima aula.